Olá, eu sou a professora Margarete. Falaremos hoje sobre o sistema endócrino. Lembrando que este conteúdo está adequado ao ensino fundamental. O sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas. Glândulas são formadas por tecido epitelial. As glândulas fabricam substâncias. Entre essas substâncias estão os hormônios. As glândulas podem ser endócrinas, exócrinas e mistas. As glândulas endócrinas não possuem um canal excretor. O material por elas produzidos vão direto para o sistema circulatório. As glândulas exócrinas possuem um ducto excretor e o material por elas produzido não vão direto para a corrente sanguínea. Glândulas mistas, elas trabalham ao mesmo tempo, tanto exócrina como endócrina. A produção de hormônio de uma determinada glândula é normalizada pelo mecanismo de realimentação pela hipófise. Este mecanismo consiste em inibir ou estimular o exercício de uma determinada glândula, garantindo assim o seu funcionamento normal. As principais glândulas endócrinas são a pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais e as gônadas. A pineal está localizada no centro do cérebro. Ela tem o tamanho e formato de caroço de uma azeitona pequena. Entre outros hormônios, ela fabrica a serotonina. A serotonina pode diminuir a ansiedade, a irritabilidade e até mesmo aliviar a enxaqueca. Outro hormônio importante produzido pela pineal é a melatonina. A melatonina regula os ritmos circadianos do nosso corpo. Regula os batimentos cardíacos, tornando-se mais lentos. Diminui a pressão sanguínea, diminui a temperatura, estimula o sistema imunológico, entre outros. Temos aqui os principais hormônios produzidos pela hipófise. A somatotropina, que regula o crescimento, tireotrofina, que é estimulador da tireoide, gonadotrofina, responsável pelo amadurecimento das glândulas sexuais, vasopressina, que é um regulador hídrico do corpo, a ocitocina, que libera o leite materno. A hipófise é considerada a glândula mestra. A tireoide está localizada no pescoço, tem o formato de uma gravata borboleta. Entre outros hormônios, produz a tiroxina, que é o hormônio T4. Controla a assimilação do iodo, age sobre o metabolismo geral do corpo, influi no crescimento e no desenvolvimento físico e mental. A molécula de tiroxina contém iodo, e se não existir iodo na alimentação, esse hormônio não poderá ser fabricado. Assim, a tireoide não consegue responder ao comando da hipófise. A hipófise produz muito hormônio tireotrópico. Em consequência disso, a tireoide aumenta de tamanho, formando um papo ou bócio em frente do pescoço. O excesso de tiroxina causa o hipertireoidismo, que é a perda de apetite sem causa aparente. A baixa produção de tiroxina causa o hipotireoidismo, que é aumento de colesterol e ganho de peso sem causa aparente. Em cima da tireoide existem 4 glândulas que são as paratireoides, que elas produzem o paratormônio. O paratormônio regula o metabolismo do cálcio, que é o PTH, pelo organismo. As suprarrenais, localizada acima dos rins, como se fosse corrinhos em cima dos rins. Elas fabricam 2 hormônios importantes. As suprarrenais fabricam a adrenalina e o cortisol. A adrenalina age sobre a musculatura lisa, acelera os batimentos cardíacos em situações de estresse, por exemplo.
é produzida na medula e não depende da hipófise. O cortisol influi no metabolismo das gorduras. O pâncreas. O pâncreas produz dois hormônios importantes: a insulina e o glucagon. A insulina é responsável para queimar o açúcar no sangue. Se o pâncreas produzir pouca insulina, vai aumentar a taxa de açúcar no sangue e poderá aparecer uma doença chamada diabetes. O glucagon é liberado em situações, por exemplo, quando passamos longo período sem ingerir algum tipo de alimento. Ele eleva a taxa de açúcar no sangue. As gônadas. No homem, os testículos. Os testículos produzem a testosterona, hormônio responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos e pelo desenvolvimento completo de seus órgãos reprodutores. Na mulher, os ovários produzem, entre outros hormônios, o estrógeno ou estrogênio, hormônio que estimula o desenvolvimento dos órgãos sexuais e das mamas na mulher. Além desse hormônio, produz também a progesterona. A progesterona prepara a mulher para a gestação, inibe a contração das paredes musculares do útero, evita a descamação do endométrio, que ocasionaria um aborto. As glândulas trocam informações através do sangue conforme os níveis dos próprios hormônios. O nível de hormônio no sangue controla a inibição ou a estimulação do exercício de uma glândula. Os hormônios são verdadeiros mensageiros químicos.